terceiro encontro de corais. É uma honra e uma grande responsabilidade, ainda mais porque eu não sei falar tão bem como o pastor Alexandre, né? O pastor Alexandre é aquele que deu a palavra da oferta, que ele está ali. Eu queria falar bem do senhor, mas menino novo ainda, estou aprendendo ainda, tá? Quando chegar na sua idade, falta muito tempo, quem sabe eu estou assim. Te peguei, né? Deus abençoe o pastor Daniel, todos nós aqui da igreja, e você que veio de fora, que o que nos faz ser iguais é que servimos ao mesmo Deus, cremos no mesmo Jesus e sentimos a presença do mesmo Espírito Santo e temos a mesma promessa de morar no céu com Ele, ou seja, somos todos iguais. Por isso que a igreja vive em união, em corpo, porque não há desigualdade. Então eu te amo, espero que você me ame, mesmo sem me conhecer, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4, deixa aberto aí. Uma palavra rápida para o seu coração. Deixa ela aberta, eu não vou ler agora esse texto. Escute isso daqui. Dietrich Bonhoeffer foi um mártir alemão do século XX. E ele escreveu algo sobre a graça, dois tipos de graça: a graça barata e a graça preciosa. Escute o que ele fala sobre a graça barata. A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Na igreja da graça barata, o mundo encontra fácil cobertura para os seus pecados, dos quais não tem remorsos e não deseja verdadeiramente libertar-se. A graça barata é, por isso, uma negação da palavra viva de Deus, negação da encarnação do Verbo de Deus. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a morte do velho homem. A graça barata é participar da ceia do Senhor sem a confissão dos pecados. A graça barata é o evangelho sem discipulado. A graça barata é viver o evangelho sem a cruz. A graça barata é viver o evangelho sem Jesus Cristo vivo e encarnado entre nós. João capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque se tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Eu quero hoje falar com vocês sobre o que o encontro de adoração exige. Repita comigo: o que o encontro de adoração exige. Primeiro, ela diz: não tenho marido. A primeira coisa que o encontro de adoração exige da minha parte e da sua é verdade, sinceridade. Quando Jesus vai de encontro àquela mulher, o interessante é que ele já começa confrontando aquela mulher. Aquela mulher pensava que Jesus era apenas mais um homem. Jesus era apenas mais um que queria acusá-la, queria apontar o dedo para ela. Só que ela toma um choque, porque Jesus não é mais um homem. Jesus não é simplesmente mais um daqueles que iria acusá-la. Jesus era o próprio Deus encarnado que havia marcado aquele encontro de adoração com ela. E quando Jesus começa a dialogar com aquela mulher, algo que choca aquela mulher, porque Jesus exige dela verdade, Jesus exige dela compromisso, Jesus exige dela sinceridade. Aquela mulher estava acostumada a viver uma vida de teatro. Ela ia ao poço tirar água e precisava fingir ser o que não era. Por quê? Porque as pessoas acusavam, porque as pessoas não se importavam em tratar do problema dela, em dar uma palavra de ânimo, em ajudar a se libertar daquilo que estava errado na sua vida. E quando ela tem esse encontro de adoração com Jesus, Jesus confronta essa vida de teatro que ela tinha. Jesus confronta essa vida de artificialidade que ela tinha. Jesus confronta a sua adoração artificial. Por quê?
Os judeus eram separados, não se davam com os samaritanos. Os samaritanos tinham um tipo de adoração, tinham um perfil de adoração separado dos judeus. E Jesus vem e confronta exatamente isso. Jesus vem e coloca o dedo na ferida. E se você quer conhecer alguém, é só colocar o dedo no seu nervo exposto. Quer conhecer alguém, pisa no seu calo. Quer conhecer alguém, toque nos seus traumas. Nós não somos como Jesus. Nós apontamos o dedo para machucar. Nós falamos mal para machucar. Nós olhamos para o irmão e expomos as suas fraquezas. Nós usamos as fraquezas do nosso irmão para se aproveitar dele. Jesus não. Ele olha para você, ele identifica as suas fraquezas para te libertar e te ensinar realmente o que é adoração a Ele. E quando Jesus vem de encontro àquela mulher, Jesus confronta uma adoração de teatro. Jesus confronta uma adoração de simplesmente se aparecer. Jesus olha para ela e começa a tratar o seu problema. Onde está o teu marido? Não tenho marido. Disseste bem, já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Diante de uma vida de adoração, diante do encontro de adoração, ao qual nós estamos todos aqui presentes, a primeira coisa que eu e você somos confrontados é vir para esse encontro e nos dispor a adorar somente a Deus com todo o nosso coração. Jesus confronta aquela mulher para adorar com verdade, com sinceridade, menos teatro e mais quebrantamento. Por quê? Porque ela não conhecia a graça de Deus. A graça que ela conhecia de Deus era a graça barata. É a graça que eu acabei de ler aqui. Uma graça que não necessita de arrependimento. É uma graça que você participa da sua ceia, mas nunca mais chora. É uma graça que não tem efeito sobre a vida do ser humano. E Jesus ofereceu a preciosa graça para ela. Escute o que é a graça preciosa. A graça preciosa é o tesouro oculto do campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem, ou seja, não tem apego financeiro. O dinheiro não está em primeiro lugar. Por quê? Porque ele teve um encontro com a graça e a graça libertou ele do sistema do mundo. A graça é a pérola preciosa para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga as suas redes e o segue. A graça preciosa é o evangelho que se deve procurar sempre de novo. O dom pelo qual se tem que orar. A porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, ou seja, uma vida não artificial, mas uma vida que Jesus está sendo carregado dentro de você. Isso é graça. A graça preciosa é o evangelho que se deve procurar sempre de novo, ou seja, todos os dias precisamos ter um encontro com a graça divina. A graça é o dom pelo qual se tem que orar, a porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, é a graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo, é preciosa por custar a vida ao ser humano, e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado, é a graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu Filho Jesus. Vocês foram comprados por preço, e porque vocês não podem viver na graça barata, é por isso que essa graça custou caro para Deus. A graça preciosa, sobretudo, porque Deus não achou que seu Filho fosse preço demasiadamente caro para pagar pela nossa vida. Antes, o deu por nós. A graça preciosa é a própria vida de Deus dentro do teu coração. Glória ao Senhor. O encontro de adoração, o que exige de nós o encontro de adoração? Ele exige que você tenha consciência que você está aqui adorando a Deus, não porque você é bom, não por causa do carro, do apartamento, pelo status social, pela quantidade de zeros que tem na tua conta. Não, não e não. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é simplesmente porque a graça
versículo 23 diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Um encontro de adoração exige adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, é um modelo a ser seguido. O modelo bíblico para a adoração é adorar em espírito e em verdade, ou seja, se existe uma adoração verdadeira, logo é porque tem uma falsa. Isaías capítulo 26, versículo 13 diz: o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma vida de teatro, uma vida de artificialidade, uma vida de hipocrisia, falsidade, máscara. É assim que é a vida desses que vivem uma falsa adoração. E detalhe, essa adoração falsa, ela é tão forte que ela nos engana. Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus olha para os fariseus e diz: bem profetizou Isaías acerca de vós, me adorais com os lábios, mas o coração está longe de mim. No encontro de adoração, os primeiros que precisam ter um encontro com o Pai somos nós que somos líderes. Eu sempre digo, já disse para o pastor Genial, para o grupo nosso aqui da igreja, quando você sobe em um púlpito, simplesmente para arrastar o púlpito dali para cá, você já é um líder aqui na igreja. E o encontro de adoração precisa começar conosco, que somos líderes. A igreja é a cara do líder, o grupo é a cara do líder, a igreja é reflexo de quem está aqui em cima. E nessa noite eu quero dizer para você que nós precisamos sair daqui com esse encontro de adoração sincero, real, dentro do nosso coração. Quando você voltar para a sua igreja, leve essa palavra, viva ela dentro, porque Deus vai te usar para fazer a diferença lá. Deus, Ele não está procurando adoração. Jesus disse: o Pai procura verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Sabe por que Deus não procura adoração? Porque a adoração Ele já tem no céu. E detalhe, a adoração que Ele tem no céu é muito mais perfeita que a nossa, porque Ele tem anjos que não conheceram o pecado. Deus procura adoradores. Nessa noite Deus me chama e Deus te chama a arrancar as máscaras, como líderes que somos. O quebrantamento do cristianismo começa por nós. O cristianismo nos confronta de dentro para fora. Ele arranca as máscaras, a hipocrisia. Ele nos faz viver o evangelho da íntegra para tocar de quem está lá fora. Adoração verdadeira é isso, quando você adora a Deus em espírito e verdade. É tão linda essa adoração, é tão forte, que o irmão que está do teu lado vai enxergar Deus no teu rosto. Isso é adoração sincera. Nessa noite me chama isso. E essa é uma palavra pastoral para você. Leve essa palavra, viva essa palavra, porque é a palavra que nos traz vida. E quando você chegar na sua igreja, você vai fazer a diferença. Nessa noite, esse encontro foi marcado comigo e com você, para que todos nós venhamos a ter um encontro com Deus. Abraão teve um encontro com Deus e saiu mudado. Jacó teve um encontro com Deus e saiu mudado. Moisés teve um encontro com Deus, saiu mudado. Davi teve um encontro com Deus, saiu mudado. Samuel teve um encontro com Deus, saiu mudado. Os profetas todos tiveram um confronto com Deus e saíram mudados. Paulo caiu do cavalo, teve um encontro com Cristo, mas saiu transformado. Natanael chegou em Jesus e falou: Natanael, quando tu estava debaixo da figueira, eu já tinha te visto. Foi mudado, seguiu Jesus. Mateus, o ladrão, o impostor, o que cobrava imposto, teve um encontro com Jesus e foi mudado. O que nós precisamos aqui nessa noite é ter um encontro com Jesus e sairmos transformados por essa presença. O que nós precisamos aqui hoje é ter um encontro com essa graça, e que essa graça nos toque, nos confronte e nos liberte do pecado. Nessa noite eu te convido a ter esse confronto com Deus, porque é isso que a presença de Deus faz. É muito fácil vir aqui falar bonito, pregar, cantar, só que a palavra
com os líderes. E essa palavra hoje para você que é líder. Consagre a sua vida. Leve a sério o ministério que Deus te deu. Sabe por quê? Quando você tem uma vida consagrada, se prepare que quando vocês subirem no púlpito para cantar, a pregação de vocês vai ser um louvor. E a glória de Deus vai ser tanta. E quando vocês cantarem aqui, o câncer vai ser curado, o demônio vai ser expulso, as vidas serão salvas através da adoração dos teus lábios. É essa oração que eu e você precisamos hoje. É essa oração, pastor Alexandre, que nós precisamos colocar em nossa igreja. É a adoração que confronta o pecado, que liberta o viciado e leva o povo para a glória. Aplauda o Senhor. Deixa eu dizer essa palavra de pé aqui. Nossa, tô vendo o pastor José ali que deu tão frio na barriga. Nunca preguei na frente dele. Misericórdia. Falei não, heresia não, né, pastor? Depois eu vou falar para ela. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Jales, nosso pastor Evandro. Suei até frio agora, viu? Antes de orar, eu queria saber se tem alguém aqui que não conhece a Jesus, ou que está desviado do caminho do Senhor. Eu falei com você no começo sobre a graça barata, que é a graça sem arrependimento, que é o batismo sem a confissão. E nessa noite a preciosa graça quer te alcançar. É um privilégio para você ouvir falar dessa graça. E essa graça, como alcançou a mulher samaritana, quer te alcançar nessa noite. Eu quero saber se tem alguém que quer aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador, ou que está desviado, quer se reconciliar. Não precisa se levantar, só levante sua mão que nós iremos orar por você. Tem alguém? Todos crentes, todos cristãos, todos firmes em Deus. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Coloque a mão no teu coração comigo. Feche os seus olhos. Que esse encontro de adoração mude a tua vida, mude o teu caráter. Que o avivamento do céu que se encontra onde há verdadeira adoração alcance no teu coração nesta hora. Que o avivamento cristocêntrico, que é Jesus no centro, te alcance agora nesse momento. Que você pule, grite, fale línguas estranhas, receba os dons espirituais, mas que lá fora você alcance vidas através desse avivamento. Em nome de Jesus, eu te convido a orar comigo. Se entregue para esse avivamento nessa hora. Se entregue para essa adoração nesse momento. Deixe Cristo reinar na tua vida nessa hora. Repita o que Paulo disse: e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixe Jesus entrar no centro da tua vida. Ore